Nós vamos conhecer agora um pouco da história de Wenderson Pereira e de como ele conheceu a Atitude Missionária. Boa noite, Wenderson. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Como foi que você se envolveu no mundo das drogas? Bem, praticamente o meu conhecimento com as drogas foi aos 19 anos de idade, onde quando eu saía da escola para jogar futebol, o pessoal usava a maconha e eu de início rejeitava sempre, não queria, era oferecido para mim, mas eu nunca aceitei. Até que um dia eu fui para uma festa de forró e lá eu estava com um amigo meu, ele me ofereceu e disse que era bom, que você ia sorrir, ia se sentir muito bem. E aí eu já bebia, né, cerveja, eu experimentei a maconha. E daquele dia que eu experimentei, eu achei bom e quando eu voltei para a escola para estudar, que eu saía para jogar futebol, se juntava um grupo para fumar maconha e sempre eu dizia que não, e dessa vez eu já tinha experimentado a primeira vez na festa, eu comecei a usar com o pessoal que jogava futebol. E da maconha eu experimentei com um tempo depois o mesclado, do mesclado eu cheguei a experimentar o bebinho, do bebinho experimentei a cocaína. E da cocaína eu fui me aprofundando cada vez mais nas drogas, até um ponto de chegar ao fundo do poço, né? Quase perder a minha família, quase perder a minha vida, porque o toxicômano, ele quer ajuda, quer se libertar, mas ele não tem forças em si mesmo. Basicamente foi esse o meu encontro com as drogas, através da curiosidade foi que eu entrei no mundo das drogas. E como foi que você conseguiu forças para sair desse mundo das drogas? Bem, eu me sentia com opressão, depressão, neopressão. São consequências do uso do tóxico, da droga, né? Eu estava muito abatido, deprimido na minha casa, tentei até me suicidar. Já pensei várias vezes em me jogar da ponte, Newton Rio Navarro, fica ali próximo à Redinha. Pensei várias vezes em tirar minha própria vida, eu achava que não tinha mais esperança para mim. Como aquele ditado que dizem, pau que nasce torto, morre torto. Mas até que um dia eu pedi ajuda e minha esposa ligou para um pessoal da igreja, da Assembleia de Deus, e um homem que faz parte do departamento lá da igreja de missões, conhecido como Edson, que eu conheço e chamo ele de Pastor Edson, e eu pedi ajuda a ele foi na minha casa. Através dele e da igreja, pagaram as minhas dívidas que eu tinha com traficantes, né? Eu estava sendo ameaçado por alguns, as dívidas foram pagas, ele me acolheu, me abraçou, junto com a igreja me levou para um projeto, uma clínica de recuperação, centro de reabilitação. Lá nessa clínica chamada Casa do Oleiro, eu passei alguns dias lá me desintoxicando e lá eu conheci mais profundo a palavra de Deus. Eu já conhecia um pouco, mas lá eu me aprofundei mais na palavra do Senhor e através dali Deus foi me libertando, quebrando as forças malignas, tirando todo o desejo, toda a dependência. Deus foi me libertando, me transformando e quando eu saí de lá eu voltei, fui reinserido na sociedade, voltei para o meu seio familiar de cabeça erguida, como um novo homem, uma nova criatura. Agora eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho a presença do Deus vivo que transforma, que muda a nossa vida. A minha esposa está muito feliz com a situação que eu me encontro hoje. E foi através do apoio da igreja, da Assembleia de Deus, que eu encontrei uma solução, uma saída para aquela situação que eu me encontrava. Glória a Deus. Qual a importância de um projeto como este para a sociedade no geral? A importância, no meu ponto de vista, de um projeto, não só do projeto, mas da igreja. Porque muitas das vezes a gente depende muito do apoio do governo, do apoio de pessoas que têm condições econômicas, pessoas que fazem parte da política e muitas das vezes não encontramos apoio, né? Há muitas promessas em época de política, mas na realidade nós não encontramos uma resposta para pessoas que têm problemas com droga, que estão às margens da sociedade. E a igreja tem feito o papel que era para ser feito pelo governo, pelo nosso Estado. A igreja tem cumprido o ID de Jesus, né? Quando Jesus disse, ide e pregai o evangelho em todo mundo, a toda criatura, eles estão fazendo essa parte, sem olhar cor,
credo, raça, etnia, condições econômicas, social. Eles têm olhado para as vidas que estão ali se perdendo nas drogas, na criminalidade, e sem olhar ou sem proveito da situação, sem querer dinheiro ou apoio ali em troca, eles vão nas suas casas, no meio das ruas e conseguem resgatar essas almas perdidas, levam para um projeto que fazem aliança com a igreja, que é Centro de Recuperações, e lá nós temos terapias ocupacionais nesse centro de recuperação, temos as devocionais, aprendemos a ler a Bíblia, aprendemos a orar, aprendemos a confiar mais em Deus. Temos a alimentação lá também no projeto, refeição pela manhã, tarde e noite. Lembrando que esses projetos e a igreja não tem apoio de governo, repetindo, é o dízimo, é a oferta da igreja, é o apoio, é a oferta de um ou de outro, não só da igreja, mas pessoas que não fazem nem parte da igreja. Elas doam alimento, elas doam roupa, elas doam financeiramente também e ajudam essas pessoas a saírem dessas condições, e eu fui um que fui alcançado pela misericórdia de Deus e pela ação missionária da Igreja Assembleia de Deus. Anderson, agora conta pra gente o que é que mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus. Basicamente, a história da humanidade foi dividida em antes e depois de Cristo. Quando eu não conhecia Cristo, a minha vida era uma desgraça, né? Mas depois que eu conhecia Jesus Cristo, Ele fez com que eu fosse transformado em um novo homem, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo está se fazendo novo na minha vida. Eu louvo a Deus porque uma passagem bíblica lá em Mateus 8 diz que um certo leproso se prostrou ante Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar, me curar dessa doença. E Jesus olhou para ele e disse: se eu quero, é lógico que eu quero. E Jesus tocou no leproso e disse: ser limpo ou ser curado. Eu me encontrava como um leproso antigamente, né? Era a lepra da dependência química. Mas um dia eu me aproximei de Jesus, me prostrei e chorando, clamando, rogando a sua misericórdia. Ele tocou em mim, me curou da lepra, da droga, e hoje eu não tenho mais desejo de usar droga. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz com Jesus Cristo. Porque este evangelho que está escrito na Bíblia não é conto de carochinha ou não é apenas uma leitura religiosa. Este evangelho é vivo, é eficaz. Este evangelho, sendo praticado pela igreja, tem resultados como a minha vida.